Clara encontra num antiquário a fotografia de alguém que parece muito a sua avó e descobre que aquela figura lendária na Colômbia é alguém da sua família muito desaparecida e decide investigar. Que segredos Clara descobrirá? Olá, bem-vindo ao nosso canal Quer uma História? E a história de hoje se chama Mistério em Cartagena. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esqueça de deixar a sua curtida. Vamos à nossa história! A brisa quente e salgada do Caribe acariciava suavemente o rosto de Clara Hernandes enquanto ela caminhava pelas estreitas ruas de Cartagena, na Colômbia. A cidade estava viva com cores vibrantes, música cativante e o aroma irresistível de comida local. Era o tipo de lugar que fazia o coração de qualquer pessoa dançar ao ritmo da salsa. Clara, uma talentosa arquiteta de Nova York, havia vindo a Cartagena para participar de uma conferência de design, mas ela sabia que esta cidade tinha muito mais a oferecer do que apenas inspiração profissional. Era um lugar que lhe trazia memórias de infância, histórias contadas por sua avó colombiana sobre as aventuras da família na cidade. Enquanto explorava as ruas de paralelepípedos, Clara se viu atraída pela arquitetura colonial espanhola que adornava a cidade. Cada edifício parecia uma obra-prima, uma peça do quebra-cabeça que contava a história rica e complexa de Cartagena. Ela sabia que, como arquiteta, estava destinada a contribuir para essa narrativa de alguma forma. Em uma tarde ensolarada, enquanto visitava uma das praças da cidade, Clara encontrou um grupo de crianças locais dançando ao som de música animada. Ela observou maravilhada, lembrando-se das danças que sua avó costumava lhe ensinar quando era criança. Era um momento mágico de conexão com sua herança e com a cultura vibrante de Cartagena. Naquela noite, ao jantar em um restaurante à beira-mar, Clara olhou para o horizonte, onde o sol se punha em tons de laranja e rosa. Ela sentiu uma promessa no ar, uma promessa de novas descobertas e conexões profundas. Enquanto sua jornada em Cartagena estava apenas começando, Clara já sabia que esta cidade a transformaria de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Cartagena não era apenas um lugar para encontrar inspiração para seu trabalho, era um lugar para encontrar a si mesma e, quem sabe, até mesmo uma história de amor que transcenderia o tempo e a distância. A manhã estava quente e ensolarada quando Clara chegou ao mercado. Ela foi recebida por uma explosão de cores e sons. As barracas transbordavam com produtos locais, desde frutas tropicais exóticas até especiarias aromáticas e artesanato tradicional. O aroma de comidas deliciosas pairava no ar. Enquanto Clara caminhava pelos corredores do mercado, ela se viu imersa em um mundo totalmente diferente. Os vendedores locais sorriam calorosamente e acenavam para ela, convidando-a a explorar suas mercadorias. As pessoas compartilhavam histórias e risos, criando um ambiente de hospitalidade que ela nunca esqueceria. Clara parou em uma barraca de frutas, onde uma senhora idosa com um chapéu colorido lhe ofereceu uma fatia suculenta de uma fruta chamada lulo. O sabor azedo e refrescante a fez sorrir de gratidão. A senhora começou a compartilhar histórias sobre as origens da fruta e sua importância na cultura local. Em outra barraca, Clara se viu atraída por uma variedade de tecidos vibrantes e coloridos. Ela começou a conversar com o vendedor, um homem amigável que lhe explicou a arte da confecção de roupas tradicionais colombianas. Clara ficou fascinada pela riqueza da cultura têxtil do país. No centro do mercado, um grupo de músicos locais começou a tocar música caribenha. Clara se deixou levar pela melodia envolvente e dançou ao som dos tambores e das maracás. Ela se sentiu parte da celebração, uma dança que unia as pessoas em uma comunhão de alegria. Ao final do dia, quando Clara saiu do mercado de Basurto, ela estava exausta, mas profundamente enriquecida. Ela havia mergulhado nas cores e na autenticidade de Cartagena, encontrando conexões profundas com a cultura e com as pessoas que chamavam aquela cidade de lar. Enquanto retornava ao seu hotel, Clara pensou no quanto ainda havia para descobrir em Cartagena. Ela estava determinada a continuar sua jornada de exploração, sabendo que cada experiência a aproximava não apenas da cidade, mas também de algo mais profundo e significativo que estava por vir.
Clara Hernandes estava decidida a continuar sua exploração de Cartagena, buscando conhecer não apenas os lugares, mas também as pessoas que faziam da cidade um lugar especial. Em seu terceiro dia na cidade, ela descobriu um pequeno café escondido no centro histórico que prometia ser o local perfeito para fazer novas conexões. O café, chamado de O Encoentro, era um oásis de tranquilidade no meio da agitação das ruas movimentadas. Suas paredes eram decoradas com obras de artistas locais, e as mesas de madeira polida convidavam os clientes a relaxar e conversar. Clara entrou no café e foi recebida pelo aroma irresistível de café recém-torrado. Ela escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia observar as pessoas passando na rua enquanto apreciava uma xícara de café colombiano. Enquanto saboreava seu café, Clara começou a conversar com um homem idoso sentado em uma mesa próxima. Ele se apresentou como Mateu, um residente de Cartagena por toda a vida. Mateu tinha uma riqueza de histórias sobre a cidade e sua evolução ao longo dos anos. Ele compartilhou como o café colombiano era uma parte essencial da cultura local, e explicou como cada xícara contava uma história. A paixão de Mateu por café era contagiosa, e Clara logo se viu imersa em uma conversa envolvente sobre a vida, a história de Cartagena e as mudanças que ele testemunhou ao longo das décadas. Enquanto conversavam, outros frequentadores do café se juntaram à conversa, compartilhando suas próprias perspectivas e histórias. Clara sentiu-se acolhida e inspirada pela maneira como as pessoas de Cartagena abriam seus corações e compartilhavam suas experiências. Após horas de conversa enriquecedora, Clara deixou o café com um coração leve e cheio de gratidão. Ela sabia que havia encontrado algo especial em Cartagena, algo que ia além das paisagens pitorescas e da arquitetura encantadora. Naquela noite, enquanto olhava pela janela de seu quarto de hotel, Clara refletiu sobre as conexões que havia feito na cidade. Ela sabia que sua jornada estava apenas começando, e que cada conversa, cada xícara de café e cada história compartilhada a aproximavam mais de Cartagena e das pessoas que tornavam aquela cidade um lugar verdadeiramente mágico. Enquanto Clara Hernandes continuava a explorar Cartagena, uma coisa ficava óbvia: esta cidade colombiana era uma celebração constante da vida e da música. Em seu quarto dia na cidade, ela teve a oportunidade de experimentar a paixão de Cartagena pela dança e pela música de uma maneira inesquecível. Clara tinha ouvido falar de uma casa noturna local chamada Ritmo Caribenho, que era conhecida por ser um dos melhores lugares para experimentar a salsa, a dança que fluía nas veias de Cartagena. Ela decidiu que era hora de mergulhar de cabeça nessa experiência cultural. Ao entrar na casa noturna, Clara foi envolvida pelo som pulsante da música latina. O local estava repleto de pessoas de todas as idades e origens, dançando com paixão e alegria. Clara sentiu a energia da sala e soube que estava prestes a embarcar em uma jornada emocionante. Ela se aproximou da pista de dança, onde casais habilidosos se moviam em perfeita sincronia ao som das congas e dos trompetes. Clara observou, inspirada, e logo um cavalheiro colombiano a convidou para dançar. Ela aceitou com um sorriso nervoso, mas logo se viu imersa no ritmo cativante da salsa. O cavalheiro se apresentou como Diego, um professor de dança local. Ele guiou Clara com paciência e graça, ajudando-a a acompanhar os movimentos complexos da salsa. A noite se desenrolou em uma série de danças apaixonadas e sorrisos compartilhados, enquanto Clara mergulhava profundamente na cultura de Cartagena. Enquanto dançavam, Diego compartilhou histórias sobre a dança salsa, suas origens e seu papel vital na cultura colombiana. Ele explicou que a salsa era mais do que apenas movimentos, era uma forma de expressar emoções e contar histórias de amor e alegria. A noite continuou com música envolvente, dança apaixonada e risadas compartilhadas com novos amigos. Clara sentiu que estava vivendo um momento mágico, onde a linguagem universal da dança conectou com as pessoas de Cartagena de maneira profunda. Quando a noite chegou ao fim, Clara retornou ao seu hotel com os pés cansados, mas o coração leve e cheio de gratidão pela experiência única que havia tido. A salsa, a música e a dança haviam se tornado não apenas uma parte da cultura de Cartagena, mas também uma parte de sua própria jornada na cidade. No dia seguinte,
Enquanto caminhava pelas ruas de paralelepípedos do centro histórico, Clara notou uma pequena loja de antiguidades escondida em uma esquina. A vitrine estava repleta de objetos fascinantes que pareciam contar histórias antigas e misteriosas. Intrigada, ela decidiu entrar. O sino da porta soou suavemente quando Clara entrou na loja, que estava repleta de antiguidades, de móveis rústicos a objetos de arte e joias de época. O dono da loja, um homem idoso chamado Ramon, acolheu-a com um sorriso amigável. Clara começou a explorar as prateleiras e mesas, fascinada pela riqueza de itens que contavam a história de Cartagena. Ela descobriu um álbum de fotos antigas que mostrava a cidade em um tempo que ela mal podia imaginar. As imagens capturaram momentos da vida cotidiana, festas animadas e paisagens deslumbrantes. Enquanto folheava o álbum, Clara notou uma fotografia que a deixou sem fala. Era uma imagem em preto e branco de uma mulher jovem que se parecia incrivelmente com sua avó colombiana, Isabela. Ela sabia que não podia ser sua avó, mas a semelhança era impressionante. Clara mostrou a fotografia a Ramon, perguntando sobre a mulher na imagem. Ele olhou para a foto por um momento, depois olhou para Clara com olhos cheios de mistério. Ramon explicou que a mulher na fotografia era Esperança, uma mulher lendária de Cartagena, conhecida por sua beleza e espírito livre. Ela era uma figura enigmática na história da cidade, e sua história estava repleta de segredos e intrigas. Clara sentiu uma conexão inexplicável com a história de Esperança. Ela estava determinada a desvendar os segredos por trás daquela imagem e a descobrir por que sua avó colombiana se parecia tanto com a jovem na fotografia. Com uma nova determinação, Clara saiu da loja de antiguidades com a fotografia de Esperança em mãos. Ela sabia que esta descoberta levaria a uma jornada de investigação e descobertas que mudariam sua compreensão de Cartagena e da história de sua própria família. O mistério da semelhança entre a fotografia de Esperança e a avó colombiana de Clara, Isabela, pesava em sua mente a cada passo que dava em Cartagena. Ela estava determinada a desvendar o enigma por trás dessa conexão intrigante. Por isso, começa sua busca revisitando sua família. Ela telefonou para sua avó Isabela, que ainda morava em Bogotá, e compartilhou a descoberta da fotografia de Esperança. A voz de Isabela ficou tensa ao ouvir o nome e a história da jovem misteriosa. Isabela explicou que Esperança era um nome que ecoava na história da família, uma figura distante que sempre foi mencionada em sussurros. A avó de Clara revelou que Esperança era sua tia-avó, uma mulher enigmática que desapareceu misteriosamente de suas vidas há muitos anos. Isabela explicou que Esperança era conhecida por sua beleza deslumbrante e por sua paixão pela dança e pela música. Ela se envolveu com um músico local, Alejandro, que era tão apaixonado pela cidade quanto por ela. Juntos, eles eram uma força da natureza, trazendo música e alegria para as vidas das pessoas em Cartagena. No entanto, a história de amor de Esperança e Alejandro foi interrompida por um evento trágico e inexplicável. Eles desapareceram sem deixar rastros, deixando para trás apenas especulações e teorias sobre o que poderia ter acontecido. Clara sentiu um frio na espinha ao ouvir a história da tia-avó. Ela sabia que essa descoberta estava apenas arranhando a superfície de um mistério profundo e complexo que envolvia sua família e Cartagena. Determinada a encontrar respostas, Clara começou a seguir as pistas deixadas para trás por Esperança e Alejandro. Ela visitou bibliotecas locais, conversou com historiadores e mergulhou nas histórias antigas da cidade, na esperança de descobrir o que realmente aconteceu com a jovem casal apaixonado. A busca de Clara por respostas sobre o mistério de Esperança e Alejandro a levou a mergulhar ainda mais fundo na história de Cartagena e em seu próprio coração. Cada pista que ela seguia a aproximava não apenas da verdade, mas também de uma compreensão mais profunda de si mesma. Clara passou semanas investigando, reunindo informações e entrevistando pessoas que poderiam lançar luz sobre o desaparecimento de Esperança e Alejandro. Ela descobriu que o casal era amado e lembrado por muitos em Cartagena, não apenas por sua música e dança, mas também por sua paixão pela cidade e pelas pessoas. Enquanto lia cartas antigas e diários pessoais que pertenciam a Alejandro, Clara sentiu uma conexão emocional crescente com o músico.
Suas palavras revelavam um homem apaixonado por Cartagena e pela mulher que amava, Esperança. Era uma história de amor profundo e genuíno que transcendia o tempo. No entanto, à medida que Clara aprofundava sua pesquisa, ela também descobria segredos e mistérios que lançavam sombras sobre a história de Esperança e Alejandro. Havia teorias de conspiração, desavenças familiares e eventos trágicos que poderiam ter contribuído para seu desaparecimento. Clara sabia que estava se aproximando da verdade, mas também entendia que a história era complexa e cheia de reviravoltas. Ela compartilhava suas descobertas com sua avó Isabela, que a encorajava a continuar sua busca, mesmo que isso significasse enfrentar verdades dolorosas. Enquanto Cartagena continuava a encantá-la com sua beleza e cultura vibrante, Clara percebeu que sua busca por respostas também estava guiando sua jornada interior. Ela estava aprendendo a importância de seguir seu coração, mesmo quando o caminho à frente era incerto. Clara havia seguido pistas incansavelmente, conversado com idosos da cidade e explorado arquivos antigos. Ela descobriu que muitas das teorias e rumores sobre o desaparecimento do casal eram baseados em eventos reais e em desentendimentos familiares profundos. Uma das pistas mais cruciais a levou até uma antiga mansão colonial nas profundezas do centro histórico de Cartagena. A mansão, conhecida como Casa de los Secretos, era um local envolto em mistério e boatos. Dizia-se que ali residia um arquivo de cartas e documentos que poderiam revelar a verdade sobre o que aconteceu com Esperança e Alejandro. Clara conseguiu acesso à mansão e começou a vasculhar os documentos empoeirados e os registros antigos. Entre as pilhas de papel amarelado, ela encontrou cartas escritas à mão por Alejandro e Esperança, bem como registros detalhados de suas vidas em Cartagena. As cartas revelaram um retrato emocional de seu amor apaixonado e das dificuldades que enfrentaram. Clara descobriu que, após uma série de desavenças familiares e pressões externas, o casal decidiu partir de Cartagena em busca de um novo começo em outra cidade costeira. Eles planejavam manter seu amor e sua música vivos em outro lugar, longe dos olhos curiosos e das intrigas que cercavam suas vidas em Cartagena. Suas cartas expressavam o desejo de aventura e a esperança de construir um futuro juntos. No entanto, a história de Esperança e Alejandro não teve um final feliz. Uma série de eventos trágicos em sua jornada para um novo lar resultou em seu desaparecimento. O que exatamente aconteceu com eles ainda permanecia um mistério, mas Clara estava mais próxima do que nunca de desvendar a verdade. Depois de descobrir as cartas e os registros que indicavam que o casal havia deixado Cartagena em busca de um novo começo, Clara decidiu seguir o rastro de Esperança e Alejandro até a cidade costeira onde eles planejavam recomeçar suas vidas. Ela estava determinada a encontrar evidências finais que pudessem esclarecer o que aconteceu. A cidade costeira, chamada Puerto del Alma, estava localizada a algumas horas de Cartagena. Clara embarcou em uma viagem emocionante, na companhia de um historiador local que havia se interessado pela história do casal desaparecido. Chegando a Puerto del Alma, Clara e o historiador começaram a investigar a história local. Eles encontraram registros de uma família que havia abrigado Esperança e Alejandro por um curto período de tempo antes que eles desaparecessem novamente. As histórias locais falavam de um casal apaixonado que trouxe música e alegria para a pequena cidade antes de desaparecer misteriosamente. Os últimos rastros de Esperança e Alejandro os levaram a uma praia isolada nas proximidades. Lá, Clara descobriu uma antiga cabana de pescador, que parecia ter sido abandonada por décadas. Dentro da cabana, ela encontrou um diário de Alejandro, que terminava abruptamente em uma página sem conclusão. As palavras finais de Alejandro expressavam seu amor por Esperança e seu desejo de um futuro juntos. Clara sentiu uma tristeza profunda e uma sensação de mistério não resolvido enquanto lia aquelas palavras finais. Com o diário de Alejandro em mãos, Clara leu atentamente cada palavra escrita pelo músico apaixonado. A última página do diário continha uma revelação chocante que a fez estremecer. Alejandro escreveu sobre uma noite tempestuosa em Puerto del Alma, quando ele e Esperança estavam prestes a embarcar em um barco para continuar sua jornada.
Eles foram surpreendidos por uma tempestade feroz que os pegou de surpresa. A última entrada descrevia o desespero de Alejandro enquanto lutava para manter o barco sob controle nas águas agitadas. Ele expressou seu amor por Esperança e seu desejo de que eles pudessem enfrentar a tempestade juntos. No entanto, a última frase do diário estava incompleta, interrompida abruptamente como se Alejandro não tivesse tido a chance de terminar suas palavras. Clara sentiu um nó se formando em sua garganta enquanto as implicações da descoberta começavam a se desdobrar. Ela sabia que Alejandro e Esperança enfrentaram uma tragédia naquela noite fatídica, mas o que aconteceu a seguir permanecia um mistério. Decidida a encontrar respostas finais, Clara continuou a investigação em Puerto de Ualma. Conversando com moradores mais antigos da cidade, ela descobriu relatos de um barco naufragado que havia sido encontrado na costa após a tempestade. O barco estava vazio, sem sinal de Esperança e Alejandro. Finalmente, uma testemunha idosa compartilhou uma história que tinha sido mantida em segredo por décadas. Ela explicou que, na noite da tempestade, algumas pessoas na cidade viram luzes distantes no mar e ouviram música suave flutuando pelo vento. Era como se Esperança e Alejandro estivessem dançando nas ondas antes de desaparecerem nas profundezas do oceano. As lágrimas escorreram pelo rosto de Clara enquanto ela processava a triste verdade. O casal apaixonado havia enfrentado sua tragédia final naquela noite, mas sua paixão e amor pela música e pela vida haviam deixado uma marca indelével nas memórias da cidade. Clara retornou a Cartagena com um coração pesado, mas também com uma sensação de encerramento. Ela havia desvendado o mistério que a levou a Cartagena, e, embora a verdade fosse dolorosa, também era bonita de sua própria maneira. Você gostou da história? Compartilhe nos comentários abaixo, deixe seu joinha e se inscreva no canal para ver as próximas histórias.